Olá, bom dia. São 11 horas do dia 9 de fevereiro de 2024. Estamos às vésperas do Carnaval. Então, dia 9, o pessoal que vem em Carnaval já está se preparando. Estamos seguindo o livro de Isaac Zexon, de modo geral. E como ele propôs o primeiro desafio, provar que Abraão existiu, isso eu já fiz. Agora vem o segundo, provar que Moisés existiu. Mas antes, vamos fazer um vídeo que é uma tese nossa. Depois, então, nós apresentaremos as provas da existência de Moisés. Então, o vídeo que vocês verão agora é uma tese, é uma hipótese nossa, que caberá a vocês julgar se procede ou não procede. Então, vamos começar. O vídeo se chama Reprocessando a relação entre Moisés e Yahvé. Temos várias perguntas a fazer sobre a possibilidade de Moisés e Yahvé se fundirem em uma só mente. Vamos produzir o conteúdo que levantará o véu desta hipótese, e aqui a imagem do tal, que é aquela figura da pata do boi, metade preta, metade escura, caveria. Então, já falamos antes e fartamente que não se pode negar a existência de um anjo muito poderoso, investido de caracteres divinos. Esse anjo é adorado pelo judaísmo, por algumas correntes cristãs, com o nome de Javé, escrito Yod-He-Vav-He, ou aportuguesando YHWH. É o tetragrama sagrado ou tetragramaton. Contudo, e aí começa a nossa tese, modernamente, muitos eruditos questionam até que ponto Moisés é uma pessoa e Javé é outra pessoa, ou se os dois se fundem unicamente quando é conveniente para ambos. Segundo a Bíblia, a divindade Javé é vista por Moisés no Monte Horebe, na sarça do Horebe. É uma imagem muito conhecida, que todo mundo já sabe, né? É uma sarça ardente, e lá dentro dessa sarça, então Moisés vê o anjo Javé. Depois de ter conhecido através de Jetro, seu futuro sogro, que é sacerdote madianita, depois de 40 longos anos sendo doutrinado, só aí Moisés vai conhecer Javé, o que é duvidoso. Então, Jetro, que é sacerdote madianita, acredita em Javé, passa 40 anos dando a Moisés o conhecimento de Javé, para depois ele ver Javé. Então, seria tanto tempo assim, ele já estava, vamos dizer assim, foi lavagem cerebral. E só aí é que ele vê Javé. Isso já é, para nós, já é algo duvidoso. De qualquer maneira, Moisés, pela Bíblia, aceita e tem a teofania. Somente após 40 anos acontece o episódio da sarça ardente. Para nós, não deixa de ser algo duvidoso. Mas, temos na nossa Bíblia o nome de Yahvé escrito mais de 7.000 vezes. O nome Yahvé está na nossa Bíblia escrito mais de 7.000 vezes. Isso é dentro de longe o nome de El, que é o nome do deus semita mais antigo e mais respeitado. Então, o de Javé supera o dele, mais de 3.000 vezes. Então, El aparece umas 4.000 vezes e Javé 7.000 vezes. O que é uma coisa incrível e que precisaria de uma investigação que não vai ser feita aqui, porque esse vídeo será longo. Então, El aparece em segundo lugar e Yahvé é o primeiro. Mas Yahvé se coloca acima, muito acima, de um homem que ele chama seu profeta. É obediente e humilde. Segundo a Bíblia, nenhum homem foi mais obediente, honesto e humilde do que Moisés. Será? Letra A. Percebemos que algumas vezes Moisés desobedece a Javé, e outras vezes essa divindade, ela mesma, ordena o contrário do que ela mesma estabeleceu, como lei para todos, inclusive para Moisés. Por exemplo, os exemplos são abundantes. Vamos pegar alguns. Um exemplo gritante é que depois de subir o Monte Sinai para receber as tábuas da lei, Moisés fica lá 40 dias e 40 noites esperando, até que Javé se digna. Então, um dedo de fogo, no filme de Cécile B. DeMille, vem e escreve na rocha
depois recorta e dá 2 tábuas. Moisés pega essas 2 tábuas de pedra e Deus diz a ele ouve a voz de Deus dizer: desce, que o ruído que você está ouvindo é o povo que está adorando o bezerro de ouro. Ele, irado, desce. No meio do caminho, já perto da falda do monte, ou seja, do chão, ele percebe um bezerro de ouro e o povo adorando esse bezerro. Ele está com as 2 tábuas de pedra, feita pelo dedo de fogo de Yahvé, que além de fazer escrever as leis, recortou em 2 tábuas, que ele vem uma em cada mão, assim representado, é a representação clássica. E quando ele chega diante de Josué, Josué diz: o povo está adorando outro Deus. Ele, irado, já de lá de cima, quando chega e vê, ele desce, termina a descida, joga as tábuas no chão com tanta violência que elas se espatifam. Parece muito evidente, então, aqui, que para Moisés, profeta obediente e humilde, essas tábuas não eram tão sagradas assim, porque ele espatifou-as. Jogou no chão, por uma crise de ira, e elas viraram farelo, se espatifaram. E assim, aquilo que era feito pelo próprio Yahvé é considerado por Moisés como sendo lixo, porque são jogadas no chão por uma crise de ira, que é uma coisa que um homem da altura dele, né, do nível mental dele, não podia se dar a esse luxo de ter essa ira. Ele espatifa o que há de mais sagrado, a lei do Sinai, dada pessoalmente a ele por Yahvé no monte Sinai. Então aí já temos uma coisa curiosa. Se Moisés considerasse Yahvé tão sagrado assim, não teria espatifado as tábuas da lei, jogando elas no chão e quebrando em milhares de pedaços. Primeiro argumento. E depois ele vai mandar construir a Arca da Aliança, que vocês todos conhecem, não precisa reproduzir, né? Esse vídeo só terá imagens se o Richard quiser colocar, mas todo mundo sabe. As tábuas que serão colocadas, aqueles patifões de Yahvé, serão aqueles que Moisés vai fazer, que passam a ser consideradas sagradas. Então, as que são de fato sagradas, feitas por Yahvé, são quebradas por ele, espatifadas, destruídas e viram pó. E aquelas que serão colocadas na arca, é as que ele faz de madeira. Ele faz em escultura de madeira. Então, assim, ele é Yahvé, ou é mais poderoso de Yahvé, ou o que ele faz é mais sagrado do que o que Yahvé fez? É a primeira pergunta que nós vamos fazer para vocês. As tábuas de madeira feitas por Moisés substituem as tábuas de pedra feitas por Yahvé. Então, Yahvé não é tão sagrado assim para Moisés, nessa primeira afirmação. Ainda temos o seguinte: essas mesmas tábuas que foram colocadas por Moisés dentro da Arca da Aliança tinha alguma coisa a mais. Elas tinham uma inscrição. Essa inscrição está dizendo assim: eu sou Yahvé, um Deus ciumento. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem nenhuma de escultura. Então, é o primeiro mandamento da lei do Sinai. O que é que Moisés faz? Moisés deveria obedecer esse mandamento. É o primeiro que Jesus diz no Novo Testamento, que é o maior mandamento. No entanto, está escrito em um livro, que é escrito pelo próprio Moisés, chamado o livro de Números, no capítulo 31, versículo 8, que havia um mago, cujo nome é Balaão ben Beor, que tinha poder igual ou superior de Moisés. E cultuava 2 deuses, Baal e Yahvé. E Moisés, Yahvé, não se incomodava com isso. Então, coisa curiosa, veja, Yahvé dá uma ordem a Moisés: não farás a imagem de nenhum Deus, porque eu não tenho imagem. Você não me viu na sarça ardente. Viu sim, era um anjo. Depois o profeta vai dizer que Moisés viu um anjo dentro da sarça ardente de fogo. Mas aqui nós temos Balaão ben Beor, Números, veja a sua Bíblia, capítulo 31, versículo 8, que tinha poder igual, maior do que Moisés, e cultuava 2 deuses. Então a ordem dada a Moisés é: não terás outro Deus diante de mim. Mas Balaão tem outro Deus, que é Baal, e ele faz uma imagem, 2, uma de Baal e uma de Yahvé. E Yahvé não se incomoda. Então, que Deus é esse que dá ordem para um de seus profetas, Moisés, e dá outra ordem para outro de seus profetas, que é Balaão?
esse Deus é doido? É maluco? Então, aqui está a segunda incoerência. Então, mas Moisés, sabendo disso, então aproveita uma coisa. Balaão é muito poderoso e ofusca a imagem de Moisés. Moisés, então, aproveitando uma guerra entre moabitas e judeus, Balaão está de certa distância, ele pega um soldado e diz assim: sabe quem é aquele velho que está ali? O soldado diz: sei, é o profeta Balaão. Vá lá e enfia a espada no ventre dele. E o soldado vai e enfia. Isso é a atitude de um profeta? Isso é a atitude de um homem temente a Deus? Isso é a atitude de um assassino? Isso é a atitude de um homem sem caráter? Isso é a atitude de um homem que tem ciúme de outro que tem poder igual ou maior do que ele? Está Números 31:8. Podem confinar sua Bíblia. Balaão bembeou. Mata. Por quê? Porque se ele não matasse, Balaão teria talvez mais fama do que ele não seria o herói que foi no Antigo Testamento. Assim, o que nós temos certeza aqui é que Moisés não queria um rival. Não parece claro isso? E o texto não menciona, no livro Números, que é escrito por Moisés, segundo a Bíblia, não menciona nenhuma ordem do Deus Javé que concede o poder a ambos os magos para que ele mate Balaão. Então, é um puro ato de ciúme, porque ele não quer um rival, alguém que tenha poder igual a ele. Então ele mata covardemente. Enquanto está distraído, porque está vendo a guerra de longe, ele manda o soldado de lá atravessar a espada o estômago de Balaão, e Balaão morre. Outro argumento. No primeiro mandamento, além de haver a dizer que é o Deus único, exige mais: não farás imagens, nem no céu, nem na terra, nem no que sai debaixo da terra. Já vimos que no episódio de Abraão, isso não é obedecido. Abraão tem duas imagens, uma de Baal e uma de Javé no seu santuário. E Javé não diz nada a ele, não proíbe. Quando ele ora para Baal, Javé não se incomoda, não sente ciúme. Quando ele ora para Javé, Javé cumpre aquilo que ele pede. E ele é tão poderoso ou mais do que Moisés. Então, aqui, Balaão faz o que a Moisés é proibido, mas a Balaão é permitido. Esse Deus é louco, maluco ou é esquizofrênico? Então, assim nós temos duas coisas curiosas. O ciúme de Moisés com Balaão, que manda ele covardemente assassinar o mago. E agora, uma outra coisa. Javé dá uma ordem a Moisés que não faça imagem nenhuma, e Balaão faz duas. Uma para Baal e outra para Javé. E Javé não diz nada. Então, há uma incoerência total. O Deus que proíbe fazer imagens e cultuar outro Deus não tem nada contra a atitude de Balaão, mas ordena a Moisés que tem, e Moisés, então, não pode fazer imagem. Nem imagem nenhuma. Enquanto Balaão faz duas, uma para Baal e outra para Javé. E tem tanto poder ou mais do que Moisés. Então, a duvidosa obediência de Moisés na atitude desse relato não é uma ordem de Javé. Pelo menos no livro dos Números, ele faz isso de autodeterminação. Ele tem ciúme, ele tem inveja de Balaão, ele acha que Balaão vai crescer e vai se tornar maior do que ele, porque tem dois deuses que ele adora, todos os dois fazem a vontade dele, tanto Baal quanto Javé. Então Moisés, numa atitude de assassinato, de falta de caráter, vamos dizer assim, perversidade, manda um soldado atravessar uma espada, com a espada, o estômago de Balaão, e mata Balaão. Então, aqui chegamos à primeira conclusão. Ou Moisés tem autonomia para fazer o que quer, ou seu Deus lhe ordena aquilo que ele deve fazer, e às vezes esse Deus ordena uma coisa, e esse mesmo Deus ordena o contrário. Ou seja, Javé ordena uma coisa que Moisés faz, e ele faz. Não ordena nada, e Moisés faz, por conta própria. E outra terceira hipótese é, o próprio Javé ordena fazer uma coisa, depois ele se esquece, parece que ele sofre de Alzheimer, e manda Moisés fazer outra coisa, que é, por exemplo, não matarás, e manda Moisés matar os amalequitas, exterminar homens, mulheres e crianças, até as grávidas.
atitude inaceitável de um profeta. Então, esse Moisés e esse Javé são extremamente, aqui estamos vendo do ponto de vista da exegese bíblica, portanto, como cientistas, não como crentes. Vamos ao seguinte, porque tudo o que eu estou dizendo tem ampla sustentação. Falando em imagens, ao mandar construir pelas mãos de Bezaleel o tabernáculo do deserto, Moisés manda fazer imagens. Essas imagens são, primeiro, na Arca da Aliança, ele manda fazer 2 anjos, chamados querubim. São 2 imagens. Manda fazer 12 touros, 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste e 3 para o oeste. E coloca um caldeirão com água, chamado Mar de Bronze, que sustenta eles. Ou seja, os 12 touros estão sustentando, são imagens, portanto, que ele faz, contrariando o primeiro mandamento. E o caldeirão de bronze, que é chamado Mar de Bronze, é onde os sacerdotes se lavam depois de matarem as vítimas. Então, ele faz imagens, contrariando Javé. Então, ele é Javé, ele não é Javé, ele obedece a Javé, ele faz o que ele quer, e assim não sabemos quem é Javé e quem é Moisés. Javé serve Moisés, Moisés serve Javé, os dois estão de conluio, e assim não temos uma certeza de que Javé é Deus de fato. Mas os judeus, os cristãos, têm ele na conta de um grande Deus. Mas não fica aí. Além de toda essa contradição, temos mais uma coisa. Quando o povo judeu passa por um vale habitado por serpentes venenosas, Moisés manda que se construa uma serpente de bronze, colocando na ponta de uma haste, é uma imagem de uma serpente, e manda que aquele que for mordido por uma serpente venenosa, olhe para a serpente de bronze, será curado. Se é magia ou é um ato sobrenatural de Javé? Moisés era um grande mago, isso todo mundo admite. Todo erudito sabe disso. Ele entendia de cabala, e no Sinai é passado 2 leis. A lei escrita, Shebal Pé, Lemoshe Misnai e Shebal Pé. Ele manda as 2. E Moisés tem assim, a lei oral e a lei escrita. Então aí, ele faz o que ele quer. Ora ele usa a lei oral, que ele faz o que quer, ora ele usa a lei escrita, que é o que o povo também lê. Então o povo não conhece a lei oral. Ele passa só para os profetas e para Josué. Mas, com isso, ele tem completo domínio sobre Javé. Então Javé não é um Deus para ele, é um igual. Então, minha gente, quando lemos a vida do rei Davi, é outro F, sabemos que ele é privado de construir um templo a Javé, por ter as mãos manchadas de sangue. Está no livro de Crônicas 1, capítulo 22. Então, Crônicas 1, capítulo 22, está o seguinte texto. Então, disse Davi, este é o lugar para o templo de Deus, o Monte Sião, nosso Senhor, e no altar do holocausto para Israel. Mas, de repente, veio a Davi uma palavra do Senhor, dizendo, você matou muita gente, empreendeu muitas guerras, suas mãos estão sujas de sangue, por isso você não construirá um templo em honra do meu nome. Vou repetir, você derramou muito sangue, por isso não construirá um templo para mim. Repete, derramou muito sangue diante de mim, por isso eu não permitirei que você, com as mãos sujas de sangue, construa um templo para mim, que sou um Deus de paz, de paz, que manda Moisés matar os amalequitas, homens, mulheres, crianças, mulheres grávidas, animais, e queimar o capim da terra dos amalequitas. Esse é um Deus de paz, mas ele pune Davi, porque Davi tem as mãos manchadas de sangue. Mas Davi, pelo menos, tem uma desculpa, porque Davi mata para se defender dos inimigos que habitavam em Canaã. Os filisteus, os ferezeus, os heteus, os heveus, os jebuseus e outros. Enquanto que Moisés e Josué invadem a terra de Canaã. Uma coisa é você se defender dos seus inimigos. Outra coisa é você invadir a terra dos habitantes da terra, como está acontecendo agora, no mundo inteiro, em vários lugares, e matar os habitantes daquela terra para tomar conta da terra.
né? Por isso o vídeo meu foi censurado e foi desmonetizado. Então, o motivo que Moisés é proibido de entrar na Terra Prometida é banal. Levemos na devida conta que Davi matou, como nós dissemos, para se defender das tribos que habitavam a antiga Canaã, que era inimiga dos hebreus. Moisés e Josué, o contrário. Pelo impulso genocida, perverso e assassino, invadem a terra dos outros, tomam as terras e matam. Conclusão: depois do que fizemos aqui, nos pareceu expor, bem assentado, e duvido que vocês possam contestar, que Yahvé às vezes é Moisés e Moisés às vezes é Yahvé. Ou seja, um se funde com o outro quando é conveniente para os dois. Ninguém sabe quando Yahvé é Moisés e quando Moisés é Yahvé. Quando Moisés recebe uma ordem de Yahvé e quando Moisés faz algo de sua própria lavra, por sua própria decisão. E o próprio Yahvé, feito um esquizofrênico, manda Moisés não matar e ele manda matar. Então, nós estamos diante aqui de uma tese e vocês vão decidir. A nossa tese está concluída. Depois do que expusemos, agora parece que vocês vão ter que decidir. Yahvé e Moisés são uma mesma pessoa. Moisés é uma pessoa, Yahvé é outra. Mas Yahvé não é tão poderoso que Moisés considera ele sagrado, porque quebrou as tábuas de pedra que ele fez e substituiu pelas dele de tábua. E Yahvé não manda Moisés matar Balaão, e Moisés mata Balaão por ciúmes. Então, no final das contas, quem é Moisés, quem é Yahvé, qual é a relação desses dois? É o que nós vamos deixar aqui para que você responda. Pronto, terminamos o vídeo. Agora, até o próximo. Vamos, então, dar a vocês a oportunidade de ver, refletir. O vídeo é curto, tem 22 minutos. Talvez isso ali acrescente imagens, que vai processar o vídeo, e aí ficará um pouquinho mais longo. Mas tem 22 minutos e 14 segundos. Vou mandar para ele, vou pedir para processar e mandar para vocês hoje. Então, deem seu like, inscrevam no canal, né? Inscrevam no canal Marcadeus, que aí vocês vão ser meus alunos e vão pagar para nos dar meios para subsistência, para a gente fazer cada vez vídeos melhores, com maiores, vamos dizer assim, recursos. E inscrevam-se nas aulas minhas particulares, que aí serão face a face, como eu estou falando aqui nesse vídeo. Só que você está do lado de lá e eu do lado de cá. São aulas particulares, que eu chamo de vídeo aula. Então, minha gente, até o próximo. Esse foi o primeiro vídeo sobre Moisés. Virão outros. Espere o próximo. Esse foi um. Até lá. Boa visualização.